Beleza, pessoal? Continuando o estudo de funções orgânicas, vamos estudar agora as aminas, beleza? As aminas, elas são derivadas da amônia, certo? E o que é amônia? A amônia, então vou escrever para você aqui, ó. São derivadas da amônia. A amônia é NH3 gasoso a temperatura ambiente, NH3. Certo? Qual que é a estrutura da amônia? A estrutura da amônia é um nitrogênio com 3 hidrogênios ligados a ele e um par de elétron não ligado em cima, certo? Que inclusive vai dar o caráter básico às aminas, que é o que a gente vai estudar. Por quê? Porque existe uma teoria, que é a teoria de ácido-base de Lewis, certo? Aquele que você aprendeu a fazer essa distribuição com os elétrons em pontinhos aqui. Para Lewis, os doadores de elétrons são bases. E os receptores de elétrons são ácidos. Certo? Então, como esse cara aqui, esse nitrogênio, tem um par de elétrons que não está ligado com ninguém, ele pode fazer uma ligação dativa com outro elemento, com outro composto. Então, ele vai atuar como base, emprestando esse elétron, fazendo a doação de elétron. Então, as aminas são básicas. Certo? Como que eu vou identificar uma amina, então? Partindo da amônia, a gente vai ter a substituição de um ou mais hidrogênios nessa estrutura. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um nitrogênio, um par de elétron, o hidrogênio original da amônia, o outro hidrogênio original da amônia e mais uma cadeia carbônica qualquer que a gente chama de R, por ser um radical. Então aqui é uma sequência de carbonos, beleza? Quando somente um hidrogênio foi substituído, a gente classifica como amina primária, certo? Uma amina primária. Se eu tiver a substituição de dois hidrogênios, ficaria assim, ó, o par de elétron, hidrogênio, uma cadeia carbônica R, que eu vou chamar de R radical, e outra cadeia carbônica R. Elas podem ser iguais entre si ou não, tanto faz, tá? Aí depende do composto. E aí eu vou ter uma amina secundária. Por que ela é secundária? Porque eu tive a substituição de dois hidrogênios que eram originais da amônia, certo? E eu posso também ter a situação da substituição de todos os hidrogênios por cadeias carbônicas, iguais ou não entre si. E quando os três hidrogênios forem substituídos, eu vou ter aqui, ó, uma amina terciária. Então essas são as classificações das aminas, beleza? Vou apagar aqui, vou fazer um exemplo para você real, sem simplesmente chamar de cadeia R. Então vamos lá. O exemplo, inclusive, que deve estar na sua apostila, porque ele é um exemplo clássico dos materiais didáticos aí. Como que é? É o seguinte, ó. Eu tenho, numa amina primária, eu posso ter o nitrogênio, certo? Com o seu par de elétron, o hidrogênio que era original da amônia, o outro hidrogênio que também era original da amônia e, por exemplo, um CH3. Então ela é uma amina primária, somente um hidrogênio foi substituído, certo? Como que fica o nome desse composto? Você concorda que esse radical aqui, ó, que substitui o hidrogênio, ele é um grupo metil. Então a gente vai colocar aqui, ó, metil, e a terminação, o sufixo das aminas é o próprio nome da função. Então é metilamina, tá? Metilamina é o nome do composto. Outro exemplo, nitrogênio, hidrogênio original da amônia, substituiu um hidrogênio por CH3, substituiu outro hidrogênio por CH3. Teve duas substituições, certo? Então nesse caso eu vou chamar de dimetilamina, tá? Então de dois radicais metil e amina, que é a função orgânica. Só não pode errar no seguinte, o pessoal costuma olhar essa substituição e falar que é um grupo etil. Ah, met-et. Não pode fazer isso, porque um carbono não está ligado no outro aqui, certo? Então aqui é dois grupos metil, então dimetil. E então aqui uma amina primária,
Aqui, uma amina secundária, porque eu tenho esses caras aqui, né? Secundária por duas substituições, dois hidrogênios. E eu tenho também a possibilidade de uma amina terciária, assim como eu expliquei ali, ó. Então, um hidrogênio foi substituído por grupo CH3, outro hidrogênio foi substituído por grupo CH3, e aqui é a mesma coisa. Nesse exemplo que eu estou dando, os grupos são iguais entre si. Mas como eu falei ali, isso não é regra. Em geral, podem não ser igual entre si. Então, ó, grupo metil, outro grupo metil e outro grupo metil. Então, se eu tenho três grupos metil que substituíram os hidrogênios dessa amina terciária, ele vai ser trimetilamina, tá? Então, o sufixo amina, o próprio nome da função aí, beleza? Só que isso, você vai utilizar o sufixo amina quando você olhar para o grupo substituinte do hidrogênio e poder dar um nome para ele como se fosse ramificação. Porque existe um outro caso, que é quando eu tenho o grupo NH2, por exemplo, dentro de uma cadeia carbônica, e essa cadeia carbônica você não consegue dar um nome para ela como se fosse ramificação, tá? Então, olha esse exemplo aqui, ó. Geralmente também as aminas estão relacionadas com cheiro ruim, tá? Então pensa assim, aquele cheiro de peixe que não sai da mão da pessoa que estava cozinhando, é a função orgânica que tem naquele odor, é a função amina. E como as aminas são básicas, igual eu expliquei agora pela teoria ácido-base de Lewis, você pode usar um vinagre para lavar sua mão. Porque o vinagre é ácido, as aminas são básicas, então ácido mais base gera sal mais água. E esse sal é solúvel em água. Então você está com um cheiro de peixe na mão, lava com vinagre, certo? Ele vai neutralizar aquelas funções amina ali, né? E aí você vai lavar com água e sabão depois, beleza? Mas olha uma situação que não é possível utilizar o sufixo amina. Vamos falar aqui, ó, da putrescina. Putrescina lembra a putrefação, é algo que está apodrecendo, certo? Então dá uma olhada nessa estrutura, ó. NH2 e uma sequência de 4CH2 aqui, ó, com outro NH2 na ponta. Se você olhar, eu vejo duas funções amina dentro da estrutura. Eu tenho uma função amina aqui. Como é que eu sei que é uma função amina? Era um NH3, porém um dos hidrogênios foi substituído por essa sequência. Então eu perdi um hidrogênio. Aqui uma amina primária. Do lado de cá, ó, eu tenho outra função amina. Então eu também tinha um NH3, certo? E um hidrogênio foi substituído pela sequência de carbonos. O que eu tenho que fazer? Numerar a cadeia principal e deixar o menor número possível para as funções. Então, ó, número 1 para a função e o resto fica como consequência, uma possibilidade. Mas poderia também deixar número 1 para essa função, porque também é a função amina. Elas são iguais aqui, as duas são aminas. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Tanto faz esse exemplo, porque ou as funções vão estar nas posições 1 e 4, ou elas vão estar nas posições 1 e 4. Tanto faz. Então, como é que fica o nome desse composto? 1,4, porque eu separo por vírgula que são iguais entre si, são duas funções amina, 1,4 de aminobutano, met, et, prop, but, an de ligação simples e o sufixo o, tá? A diferença desse lado para esse é chamar esses grupos NH2 de grupo amino. Então aqui, ó, eu tenho grupo amino. A função orgânica continua sendo amina, mas para nomenclatura a gente chama de grupo amino. Do lado de cá também, ó, grupo amino. E quando eu uso essa nomenclatura? Por exemplo, vamos olhar para essa função amina aqui. Se eu pegar todo o grupo ligado a ela, eu não consigo olhar para todo esse grupo e dar um nome como se fosse uma ramificação. Então, como não é possível chamar o todo como ramificação, eu preciso chamar ele de grupo amino. Nesse exemplo, eu conseguia chamar o substituinte como ramificação, ó, metil, certo? Para todos eles, tranquilo. Naquele caso não dá, certo? Agora, dá uma olhada na cadaverina. A cadaverina, também cheiro de algo que está apodrecendo, é bem parecida. Só que em vez de ter uma sequência de 4 CH2, ela tem uma sequência de 5 CH2. Tá, ó, 2, 3, 4, 5.
e mais um NH2 aqui na ponta. Se você olhar primeiro para essa função amina aqui, ó, era um NH3 e um hidrogênio foi substituído, certo? Só que todo esse grupo substituinte, eu não consigo dar um nome como se fosse ramificação. Então eu vou chamar de grupo amino. Para esse lado, a mesma coisa, ó. Eu tenho um NH2, substituiu um hidrogênio por todo esse grupo, não consigo dar um nome para todo esse grupo como se fosse ramificação, então o nome dele é amino. Vamos numerar a cadeia principal, deixando o menor número para a função. 1, 2, 3, 4, 5. Ou ao contrário, no caso, 1, 2, 3, 4, 5. De qualquer maneira, na posição 1 e 5, eu vou ter as funções amina, que eu vou usar na nomenclatura grupo amino. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, 1,5, que estou falando de coisas iguais, de amino, e aí met, et, prop, but, pent, certo? And, ligação simples entre os carbonos e o sufixo o. Essa é a nomenclatura que é diferenciada em relação a essa, quando você consegue chamar o radical substituinte como ramificação, beleza? Só mais um exemplo aqui, para encerrar essa parte das aminas, é o seguinte. Quando você tem que usar toda aquela nomenclatura que você aprendeu em hidrocarbonetos para ramificações, dentro da função nitrogenada amina. Então dá uma olhada aqui, ó. Para esse exemplo aqui, ó, eu tenho um anel aromático do tipo benzeno, e ligado a ele eu tenho um NH2. Se você olhar para esse NH2 aqui, ele era uma amônia, ele tinha 3 hidrogênios, um hidrogênio foi substituído por esse radical. E esse radical aqui tem um nome nas ramificações. Quando o benzeno atua como radical, o nome dele é fenil, certo? E ele é fenil ligado à função amina. Então, fenilamina, que o nome popular é anilina. Beleza? Então dá uma olhada, a nomenclatura de ramificações de hidrocarboneto aplicada agora à função nitrogenada. E se eu tiver radicais diferentes? Porque o exemplo que estava aqui que eu apaguei era metilamina, dimetilamina, trimetilamina. Todo mundo era metil como ramificações. Mas dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. NH, ligado a ele, por exemplo, um CH3, e aqui, ó, um anel aromático do tipo benzeno. São radicais diferentes entre si. Como que fica a nomenclatura? Bom, aqui era um NH3, um dos hidrogênios foi substituído por esse radical, e quando o benzeno atua como radical, ele é fenil, igual a gente viu nesse exemplo aqui de cima. E aqui, ó, eu tenho um grupo CH3, que também substituiu outro hidrogênio, porque 2 hidrogênios foram substituídos, e essa amina é secundária, e esse cara é o metil. Só que, para apresentar a nomenclatura oficial, a nomenclatura da IUPAC desse composto, a gente tem que respeitar a ordem alfabética. Então, entre o F de fenil e o M de metil, o F vem primeiro. Então vai ficar aqui assim, ó, fenil, metil, que é a sequência da ordem alfabética, terminando com a função amina. Porque como eu consegui olhar para os substituintes e dar o nome como se fossem ramificações, então nesse caso eu vou utilizar o sufixo amina, não preciso chamar de grupo amino, como aconteceu daquele lado. Beleza? Então para esse vídeo eu vou encerrar aqui na função amina e depois eu gravo as outras funções para ficar tudo separadinho, beleza? Até mais!